Bem-vindo, bem-vinda novamente a Português com Filmes ou Português com Películas. Mas hoje nós não temos um filme, nós temos um seriado, um dos meus seriados favoritos neste mundo, que é Friends. Então nós vamos fazer como fazemos sempre. Nós vamos assistir a cena desse seriado. Depois vamos aprender novas palavras, aprender um pouquinho de um tempo verbal que nós temos aqui. E depois disso, então, nós vamos fazer a atuação e aprender junto com Friends. E que é melhor do que começar, né, com essa primeira parte, esse primeiro episódio, né, que nós temos do Friends. Então, nós vamos ver justamente a primeira partezinha deste seriado. Nós vamos assistir, então, com aqui a legenda e depois vamos começar a analisar. Oi. Sempre que ele diz oi, eu fico com vontade de morrer. Tudo bem, querido? Parece que alguém enfiou a mão na minha garganta, arrancou meu intestino delgado, puxou pela minha boca e rolou no meu pescoço. Quer biscoito? Carol saiu da casa dele hoje. Eu vou pegar café. Obrigado. Não quero. Para de fazer faxina na minha aura. Mas eu sou... Deixa a minha aura quietinha, tá? Eu vou ficar bem, tá? É sério, gente. Eu quero que ela seja bem feliz. Não quer, não. Não quero, não. Ela que vá pro inferno. Ela me deixou. E nunca soube que ela era lésbica. Não. Tá legal? Por que todo mundo tá com fixação nesse detalhe? Ela não sabia, como é que eu podia saber, né? Eu tenho vontade de ser lésbica de vez em quando. Será que eu disse isso muito alto? Fica frio, calme. Você tá sofrendo muito agora. Tá zangado, magoado. Eu posso dizer qual é a solução? Striptease! Acorda, você é solteiro, libera os hormônios. É, mas eu não quero ser solteiro, tá? Eu só queria ser casado de novo. E eu só queria ficar milionário. Muito bem, então agora nós vamos analisar por partezinhas cada uma dessas partes que tem justamente nessa cena para você aprender algumas coisinhas a mais. Só um detalhe, quando você estava assistindo a cena, tinha a legenda, né, automática, mas ela não estava bem, porque é automática mesmo, não é que ela é correta, tá? Então agora sim, nós vamos ver como que é o texto realmente para você aprender. Oi. Sempre que ele diz oi, eu fico com vontade de morrer. Tudo bem, querido? Parece que alguém enfiou a mão na minha garganta, arrancou meu intestino delgado, puxou pela minha boca e rolou no meu pescoço. Quer biscoito? Carol saiu da casa dele hoje. Eu vou pegar café. Obrigado. Não quero. Para de fazer faxina na minha aura. Mas eu sou... Deixa a minha aura quietinha, tá? Eu vou ficar bem, tá? É sério, gente. Eu quero que ela seja bem feliz. Não quer? Lembre-se que nós já aprendemos isso quando assistimos ao vídeo do Shrek, né? Quando nós nos apresentamos com uma pessoa, nós podemos falar oi. Então aí temos oi, que é como falar oi. Aí o outro fala, sempre que ele diz oi, eu fico com vontade de morrer. Fico com vontade de morrer. E o que significa ficar com vontade? Nós já vamos ver mais detenidamente, mas ficar com vontade é como querer alguma coisa. Então, eu fico com vontade, eu quero morrer, tá? Aí a outra, como já sabemos como perguntar, né, pelo estado de ânimo, fala, tudo bem, querido? Bem? Aí o outro fala, então, parece que alguém, então, alguma pessoa, enfiou, é como entrou, a mão na minha garganta, arrancou o meu intestino delgado, puxou pela minha boca e enrolou no meu pescoço, que nós vamos analisar agora essas palavrinhas. Aí, como ele está falando umas coisas como fortes, né, que não dá para falar, o outro fala, você quer biscoito? Porque ele estava comendo, né, você quer biscoito?
Então a outra explica a situação e fala: Carol saiu da casa dele hoje. Vou pegar café, obrigado. Lembre-se que para agradecer em português, nós podemos falar obrigado. E obrigado é como uma abreviação de obrigado, né? Essa é a palavra correta, né? Completa é com o O. Então fica obrigado e ele diminui, ele abrevia e fala obrigado. Aí a Phoebe é como que fica uff. E o outro fala, não quero. Pare de fazer faxina, que agora nós vamos analisar isso. Na minha aura, deixa a minha aura quietinha, tá? Então, nós vamos já ver isso. Eu vou ficar bem. É sério, gente. Eu quero que ela seja bem feliz. Então, esse daqui é sério, é de verdade. É sério, gente. Você pode usar muito essa expressão. E depois ele fala, eu quero que ela seja bem feliz. É uma intenção. Eu tenho como suposição e intenção que ela seja bem feliz. Então vamos com a seguinte partezinha desse diálogo. Feliz. Não quer, não. Não quero, não. Ela que vá pro inferno. Ela me deixou. E nunca soube que ela era lésbica. Não. Tá legal? Por que todo mundo tá com fixação nesse detalhe? Ela não sabia, como é que eu podia saber, né? Eu tenho vontade de ser lésbica de vez em quando. Será que eu disse isso muito alto? Fica frio. Calma. Você tá sofrendo muito agora. Tá zangado, magoado. Eu posso dizer qual é a solução? Striptease! Acorda, você é solteiro, libera os hormônios. Mas eu não quero ser solteiro, tá? Eu só queria ser casado de novo. Eu só queria ficar milionário. Então, ele tinha falado, eu quero que ela seja feliz. Aí a outra fala, não quer não. Lembre-se que em português, quando nós costumamos fazer uma negação e falar 2 vezes não, é muito comum nós falarmos um não no final. Então, não quero, por exemplo, não quero, não. Ou, você quer cerveja? Você gosta de cerveja? Não gosto, não, por exemplo. Ou muitas vezes gosto, não. Então, aqui ela poderia ter falado quer não, quer não. E é muito comum fazer essa negação em português. Então, você já sabe, para responder, pode responder desse jeito. Não quer não, ou não quero não, ou quero não. É não quero não. Então, ele muda o verbo, né? Eu não quero não. Eu quero que ela vá para o inferno. Ela me deixou. Então, na verdade, ele não queria que ela fosse feliz, ele queria que ela vá para o inferno. Aí o outro fala, e nunca soube, e essa palavra se fala assim em português, e nunca soube que ela era lésbica. E nunca soube que ela era lésbica. Não, tá legal? Lembra legal? Que é como bom? Tá legal? Tá bem? Não sabia, tá bem? Porque todo mundo tá com fixação nesse detalhe. Ela não sabia. Como é que eu podia saber, né? Então, como é que é? Em português, se usa muito fazer perguntas nesse estilo. Como é que é? Por exemplo, como é que é? Se eu quero perguntar para alguma pessoa, alguém falou alguma coisa, eu posso falar para ela, como é que é? Por exemplo, bem curtinho, fica tudo junto. Como é que é? Ou como é que ela? Como é que eu podia saber? Então, é para fazer uma pergunta. Em português se costuma muito repetir o verbo. Ou falar um outro verbo, mas primeiro começar com como é. Como é? Como é que é, né? Ou como é que eu podia saber, né? Lembra de né? Que nós já falamos? Né é como falar não é, que seria como ou não do espanhol, né? Então, eu tenho vontade de ser lésbica de vez em quando, fala o outro. Tenho vontade, bem? É o mesmo que nós falamos no comecinho. Tenho vontade, e aqui ele fala eu fico com vontade. Então, tenho vontade ou eu fico com vontade é como querer alguma coisa. Aí, será que eu disse isso muito alto? Então, tá falando no passado. Será que eu disse isso muito alto? Aí outro fala, fica frio, se acalma. Você está sofrendo muito agora, está zangado, magoado. Eu posso dizer qual é a solução? Striptease, fala. Então, acorda, agora nós vamos ver isso. Acorda, você solteiro, libere. E em português, hormônios é masculino e fica como hormônios, uma coisa assim de pronúncia. Então, libere os hormônios. Você se lembra que para responder em português se usa muito falar o verbo é, que seria o verbo ser.
Mas eu não quero ser solteiro. Tá, é uma confirmação também, como eu não quero. Eu só queria ser casado de novo. Aí outro fala, e eu só queria ficar milionário. Então aí os dois estão marcando uma intenção. Essa foi a cena que foi o começo desse seriado, então para mim é uma cena muito boa, como que já dá para ver como que são esses personagens desse seriado, então para mim é muito bom. E agora então, para você aprender um pouquinho a mais, né, sobre o vocabulário que tinha nessa cena, você vai aprender algumas palavras novas que você pode usar muito em português. Como, por exemplo, como nós falamos antes, ficar com, e é como bem nasal, ficar com vontade, ficar com vontade. Então, o que é ficar com vontade? Nós já falamos que é ter ganas. Ou eu tenho vontade. Então, nesse caso, também tenho vontade, eu quero alguma coisa. Por exemplo, eu posso falar, eu fico com vontade de comer quando eu vejo, não sei, um bolo. Ou eu estou com vontade de dormir, vamos supor. Ou eu tenho vontade de sair. Então, você, deixa aqui nos comentários. Você tem vontade do quê? Então, você fala assim, eu tenho vontade de... E o que você tem vontade? Assim, nós corrigimos, então, nos comentários. Então, ter vontade ou ficar com vontade. Seguinte, enfiar. Quando ele fala, eu sinto que alguém enfiou a mão, enfiar. O que é que é como enfiar, enfiar. Enfiar é como meter, introduzir a alguma coisa. Por exemplo, meter a mão em algo é como enfiar a mão em alguma coisa, tá? Enfiar, por exemplo, tenho que meter a mão acá, eu tenho que enfiar a mão. Então, você usa muito esse verbo em português, enfiar. Vamos com a seguinte, arrancar. Se pronuncia assim, arrancar. Arrancar. O que significa arrancar? Arrancar em português é também o mesmo do espanhol, só que aqui é como mais... É como assim, rápido, como fazer tudo assim rapidinho. Sacar de golpe. Então, se eu falar, eu vou arrancar alguma coisa, como o dente, por exemplo. Eu vou arrancar o dente, como Isso que seria, então, arrancar em português. Depois nós analisamos tudo que ele falou nessa frase, né? Porque depois ele também fala puxar. E nós já sabemos o que é puxar, mas vamos lembrar de novo. Porque puxar significa tirar do espanhol. Então, puxa cabelo, por exemplo, puxar o cabelo, não é o mesmo que arrancar. Porque arrancar é como que eu arranco o cabelo, não tenho mais. Mas se eu puxar, simplesmente é só fazer isso. Então, puxar ou arrancar são parecidos, mas diferentes. E depois ele fala enrolar. De novo, enrolar. Enrolar seria como aí que fala enrojar. Então, enrolar. E o que ele fala de enrolar? Ele fala de enrolar no pescoço. Então, pescoço. Pescoço, então, é essa partezinha do corpo. Então, agora vamos analisar a frase inteira para você entender. Ele falou assim, ó. Parece que alguém, alguma pessoa, enfiou, né? Nós já falamos, enfiou a mão na minha garganta, arrancou, rápido, arrancou meu intestino delgado, puxou pela minha boca e enrolou no meu pescoço. Então, é isso que ele estava falando. Depois temos a Mônica, que ela fala, eu vou pegar um café. Então, vou pegar um café, nesse caso, lembra que pegar é como tomar, agarrar, no sentido de isso do espanhol. Por exemplo, eu vou pegar agora um copo. Então, eu peguei um copo. Isso que seria pegar do português. Cuidado, porque é um falso amigo. Você não vai falar pegar no sentido do espanhol, né? Pegar pode significar duas coisas do espanhol. Uma é como isso daqui, que seria bater em português. Então, eu vou bater em alguém. E a segunda, se você vai, por exemplo, pegar uma folha de papel, aí você vai colar, tá? Não vai ser o mesmo que em espanhol, tá bom? Depois ele fala, o Ross fala então para Phoebe, para de fazer faxina na minha aura. Para de fazer faxina na minha aura. Isso se fala assim, para de fazer faxina na minha aura. O que significa fazer faxina em português? Fazer faxina em português é fazer uma limpeza, mas não é qualquer limpeza.
Limpar é, por exemplo, fazer simplesmente isso, só. Mas fazer faxina é quando você limpa absolutamente tudo na sua casa. Você limpa cada espaço, então uma limpeza profunda. É isso que significa fazer faxina. Então você vai ouvir muitos brasileiros falando, por exemplo, eu tenho que fazer faxina ou eu vou fazer faxina hoje, por exemplo. Então é diferente de fazer uma simples limpeza. Depois ele fala, deixa quietinha a minha aura, né? Porque ele fala, para de fazer faxina na minha aura. Deixa quietinha, bem? Deixa quietinha. Vamos falar como você deve pronunciar isso. Deixa, ou também às vezes você vai ouvir deixa, assim como que não tem o i. Deixa quietinha. Quietinha ou quietinho. Deixa quietinha, deixa quietinha, deixa quietinha. Você pode usar também para, por exemplo, para mim. Me deixa quietinha, por favor. Então, me deixa em paz. É isso que significa, tá bom? Então, me deixa quietinha. Você pode usar se quiser em português. E depois, então, o Joy fala, fica frio, fica frio. E o que significa fica frio? É como fica calmo, tá bom? Se acalma. Depois ele fala também isso. Fica frio, se acalma. Você está muito zangado. E aí é bem zangado nasal. Zangado. Você está muito zangado. Que seria bravo. Bravo ou zangado são como sinônimos. Então, zangado, bravo, você está muito bravo, você está muito zangado, fica calmo, tá bom? Então, zangado é isso em português. Você está muito magoado. Também ele fala assim, magoado. Você está muito magoado. Também poderia ser magoada, né? Eu, Laura, estou muito magoada, por exemplo. Isso seria como triste, como que alguém me magoou, como de sentimento. Você me magoou. Eu estou muito lastimada. Seria uma coisa assim, né? Então, magoado em português significa isso. E depois temos essa última palavrinha, que é acorda. Acorda, em português, lembre-se que significa acordar. O primeiro que nós fazemos no dia é o acordo. Eu acordo às 8 da manhã, por exemplo. Acordar seria isso. Que não é acordar-se, não leva pronome. Eu não falo acordar-se, tá? Isso está mal. Nós não falamos assim. Falamos acordar, simplesmente. E se você quiser falar do outro, aí nós falamos lembrar ou lembrar-se. Então, é diferente. Se você se lembrar de uma coisa, é disso, de usar como a memória, né? Então, essa é a diferença com o espanhol. Mas vamos então agora com alguns tempos que nós podemos encontrar, sim, nessa sessão de hoje, nessa cena desse seriado. Nós temos primeiro o tempo passado. Esse tempo passado daqui, para falar como gramaticalmente correto, seria pretérito perfeito do português. Quando se usa o pretérito perfeito? Quando estamos falando de um momento específico no passado. Bem, de uma situação específica no passado. E temos diferentes conjugações, tem muito verbo irregular também em português. Neste tempo tem muito. Mas nesses casos você vai encontrar os verbos que terminam, por exemplo, com ar, que são a grande maioria. E neste caso nós temos verbos regulares. Então seria para você. Você enfiou, arrancou, puxou e enrolou. Depois aqui nós temos o verbo saber, que é irregular, então soube. E disse, que é o verbo dizer, que também é irregular. Mas se usa tanto para eu como para você, ele e ela. Então, saber, eu soube, ela soube. Ou eu disse, ela disse. Ela me deixou. Também aqui nós temos com ar. Então, tem muito verbo irregular, mas aqui eu simplesmente vou falar uma coisa de pronúncia. Em português, nesses casos, a primeira vogal do final é a mais forte. Então, fica enfiou, enfiou, arrancou, repete comigo, puxou, enrolou, bem? Então, aí você vê que a mais forte é o O neste caso. Soube e disse. Então, todos os verbos que estão aqui no passado, neste pretérito perfeito. Mas também depois ele usa um outro tempo, que se chama presente do subjuntivo. Para que nós usamos este tempo daqui? Nós usamos para falar de hipótese, para falar de possibilidade também, e
para falar também, por exemplo, de desejos. São todas situações que não são reais. Eu não posso falar que elas são reais. São suposições, são hipótese, possibilidade, desejo. E, por exemplo, sempre é introduzida com uma outra estrutura que muitas vezes está no presente, como, por exemplo, presente do indicativo, como, por exemplo, eu quero que ela, e aí nós temos o presente do subjuntivo, eu quero que ela seja bem feliz. E depois ele fala, eu quero que ela vá para o inferno. E aí nós temos dois verbos que são irregulares neste tempo presente do subjuntivo. Verbo ser, então eu quero que ela seja, e o verbo ir, que seria eu quero que ela vá para o inferno. E aí você então vai usar este tempo daqui para falar de suposições, possibilidades, desejos. Neste caso, seria um como desejos. Eu quero que ela seja bem feliz e eu quero que ela vá para o inferno. E aqui, depois, nós temos para marcar um desejo, para demonstrar que nós queremos alguma coisa, nós também podemos usar essa estrutura, que é usar o verbo num outro tempo passado, que se chama, para falar gramaticalmente bem, pretérito imperfeito. Mas aqui não é que eu estou falando no passado, não é que eu estou me referindo ao passado. É que eu uso essa estrutura para falar de um desejo, de uma coisa que eu queria que acontecesse. Então, um desejo, uma coisa que eu quero. Por exemplo, eu queria ser casado de novo. Então, aí eu queria ser casado de novo. E o outro fala, eu queria ficar milionário. Então, para marcar desejos usando esse pretérito imperfeito, o segundo verbo você vai deixar sem conjugar. Por exemplo, vamos com outro. Eu queria viajar pelo mundo. Aí você vê que viajar não está conjugado. Eu queria viajar pelo mundo. Se você tiver coragem, pode deixar nos comentários alguma coisa. Eu queria e o que você queria como desejo, bem? Então, muito bem. Agora vamos com a parte mais legal, mais interessante, que é nós sermos os atores desse seriado. Agora nós somos os atores do Friends, então nós vamos praticar a pronúncia, a entonação e justamente aprender a falar com maior fluência, bem? Então vamos lá. Como nós fizemos já em todos os vídeos, senão aqui você pode assisti-los, nós vamos parando e repetindo a pronúncia, a entonação que a pessoa dá nessa cena. Nós vamos imitar a personagem, tá bom? Oi. Oi. Sempre que ele diz oi, eu fico com vontade de morrer. Sempre que ele diz oi, eu fico com vontade de morrer. Tudo bem, querido? Tudo bem, querido? Parece que alguém enfiou a mão na minha garganta, Parece que alguém enfiou a mão na minha garganta, arrancou meu intestino delgado, arrancou meu intestino delgado, puxou pela minha boca e puxou pela minha boca rolou no meu pescoço. e enrolou no meu pescoço. Quer biscoito? Quer biscoito? Carol saiu da casa dele hoje. Carol saiu da casa dele hoje. Eu vou pegar café. Eu vou pegar café. Obrigado. Obrigado. Uf. Não quero. Não quero. Então é de fazer faxina na minha aura. Para de fazer faxina na minha aura. Mas eu só... Deixa a minha aura quietinha, tá? Deixa a minha aura quietinha, tá? Eu vou ficar bem, tá? É sério, gente. Eu quero que ela seja bem feliz. Eu vou ficar bem, tá? É sério, gente. Eu quero que ela seja bem feliz. Não quer, não. Não quero, Não quero, não. não quero não. Ela que vá pro inferno. Ela me deixou. Não quero, não. Eu quero que ela vá pro inferno. Ela me deixou. E nunca soube que ela era lésbica. E nunca soube que ela era lésbica. Não. Tá legal? Não. Tá legal? Por que todo mundo tá com fixação nesse detalhe? Por que todo mundo tá com fixação nesse detalhe? Ela não sabia, como é que eu podia saber, né? Ela não sabia como é que eu podia saber, né? Eu tenho vontade de ser lésbica de vez em quando. Eu tenho vontade de ser lésbica de vez em quando.
Será que eu disse isso muito alto? Será que eu disse isso muito alto? Fica frio. Calma. Fica frio, se calma. Você tá sofrendo muito agora. Tá zangado, magoado. Tá sofrendo muito agora. Tá zangado, magoado. Eu posso dizer qual é a solução? Eu posso dizer qual é a solução? Striptease! Striptease! Acorda, você é solteiro, libera os hormônios. Acorda, você é solteiro, libere os hormônios. Mas eu não quero ser solteiro, tá? Mas eu não quero ser solteiro, tá? Eu só queria ser casado de novo. Eu só queria ser casado de novo. E eu só queria ficar milionário. E eu só queria ficar milionário. Eu amo esse seriado, eu amo essa cena, pra mim é maravilhosa. Então, se você também gostou, me dá um like aqui e se inscreva nesse canal para continuar me acompanhando. Eu também queria saber qual é seu personagem preferido de Friends. Qual de todos esses personagens é o seu preferido? Porque eu tenho um problema. Eu tenho uns 4 que são meus preferidos. Conte aqui nos comentários qual que é o seu personagem preferido. E também me conte qual série ou filme você gostaria que a gente trabalhasse em um outro vídeo. También contame qué película o serie te gustaría que trabajemos en otro video. Não se esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais, de se inscrever neste canal para acompanhar todos os vídeos que eles saem semanalmente e também não se esqueça de se inscrever na comunidade Português para você, para aprender com aulas gravadas, com aulas ao vivo, com aulas de entonação e pronúncia, com seriados, filmes e muitos jogos e demais. Então tem um link aqui na descrição e a gente se vê na próxima sessão. Até lá!